Olá, querido aluno do programa Travessia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Paula Santana e vou estar com vocês aqui para mais uma aula de Geografia. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre traçando caminhos e escalando mapas. Se você se recorda, na nossa videoaula anterior, nós conversamos sobre a leitura de mapas, sobre legendas, sobre escalas e a importância de entender e praticar a leitura de mapas. Se você tem aí na sua casa um globo terrestre, um mapa, o seu caderno, claro, o seu material escolar, prepare tudo, organize tudo e vamos começar a nossa atividade de hoje. Nós vamos antes falar sobre uma reflexão sobre a letra da canção de Jota Quest, Dias Melhores. Tenho certeza que você já ouviu essa canção. Ela fala assim: vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Dias melhores para sempre. É isso que a gente busca todos os dias, não é verdade? Dias melhores. Depois de passarmos tantas situações, tantas questões durante o nosso dia, durante a nossa vida, o que a gente busca no amanhã são dias melhores, dias mais felizes, dias em que a gente pode conquistar outras coisas, não é? Mas que você possa refletir aí nessa canção tão linda, procura aí no YouTube, com certeza você vai encontrar e ver toda a letra ali como é bonita. Mas vamos começar a nossa aula de hoje. O objetivo principal é fazer você entender que você precisa diferenciar níveis de redução de tamanho, do tamanho real para o espaço representado, ou seja, é a manutenção da proporção existente entre uma área real e a área que está sendo apresentada. Resumindo, é você olhar para o que é real, para o mapa mundi, para o globo terrestre, para algum objeto, um prédio, um edifício, algo que você queira representar em forma de desenho. Então você vai ter que aprender a reduzir. E isso nós usamos muito os tipos de escalas, que é o que nós vamos ver hoje. Os mapas, eles servem para nos instruir representando os lugares em tamanhos menores, os lugares reais em tamanhos menores. Todo mapa precisa ter uma escala, lembra que nós conversamos na aula anterior. E para fazer essa escala, eu preciso entender bem o que é a proporção, que é a questão do tamanho, ampliando ou reduzindo a questão da proporção e representação esquemática no papel. Então, mesmo que não seja um mapa, seja um outro tipo de imóvel, um prédio, qualquer coisa que eu queira representar em tamanho menor, mas que eu coloque uma escala, uma representação do real, certo? Isso nós vamos ver durante nossas aulas mais para frente também. Uma das escalas é a escala numérica. Ela indica a relação entre as dimensões do espaço real para o espaço representado. Mais um detalhe, por meio de quê? De uma proporção numérica. Então, se você pegar um desenho ou um mapa ali, você vai ver que lá embaixo ele vai apresentar o nome escala. Este 2,200 é um exemplo. Cada unidade, cada 1 centímetro, representa aproximadamente 200 metros. Aqui é apenas uma representação numérica. Então, aqui é uma fração. 1 sobre 20, sobre 200. Esse traço é representado pelos 2 pontos, mas aqui nós dizemos que é uma fração. O numerador, que é o que está antes dos 2 pontos, ele representa a unidade, um pedacinho
do que nós estamos representando. Após os 2 pontos é o denominador e ele vai dizer quanto vale cada unidade. Então, cada 1 metro, cada 1 centímetro equivale ao tamanho real 200 metros. Por exemplo, nós temos também a escala gráfica, um pouco parecida. Ela expressa a proporção entre a distância mostrada no mapa e aquela do mundo real. Nessa, nós vamos precisar colocar uma régua ou um pedaço de papel e depois fazer a sua medida e ver a proporção dessa medida. Então, quais são as distâncias expressas na dimensão real? Eu tenho lá o papelzinho ou a minha régua, faço a medição, 5 centímetros, 8 centímetros, de acordo com a minha medição, eu vou fazer a multiplicação do tamanho real, tá certo? Então, elas são um pouco parecidas, que precisam muito dos cálculos. Temos também a carta topográfica, que é a representação de uma escala gráfica, que nós falamos anteriormente. Mas o seu principal objetivo é o quê? Facilitar a redução ou a ampliação do tamanho real. Então, se eu chego num shopping, por exemplo, vejo a representação de uma maquete de um edifício a ser construído, eu vou observar a sua escala. Quanto equivale cada ponto, cada unidade do tamanho real? Se eu pegar aqui esse globo, ele também tem uma escala. Aqui está a representação do globo terrestre real. Todo mundo, todo lugar, todo local precisa ter a escala da representação real, tá bom? E aqui agora nós vamos falar sobre terra vista. Que tema é esse, Paula? Terra vista, velho mundo, novo mundo? Pois é. Na descoberta do Brasil, vocês já sabem aí sobre a história, lá para 1500, Pedro Álvares Cabral pensou que aqui era o quê? A Índia. Mas aqui não era a Índia, nominou os nativos como os índios e a história se sucedeu. Mas não foi só eles, não. Nessa época havia uma briga muito grande entre as coisas que a Índia proporcionava, as riquezas, o misticismo, a cultura. Todo mundo queria explorar a Índia e para isso começaram as grandes navegações. Descobriram então que o planeta era redondo. Eles achavam que era tudo retinho, era plano. Não existiam outras terras, apenas 3 continentes, que era a Ásia, a Europa e a África. Eles não imaginavam que havia ainda a América. Eles não sabiam que existiam ainda o continente americano. Eles achavam que existia apenas os outros 3. Nem Oceania eles acreditavam que existiam, porque eles achavam que não era redondo, era tudo plano. Então, em 1453, começa então as expedições, começa então a busca por essas novas terras, esses novos continentes. A importância da Índia para a nossa história, a sua importância cultural, a sua riqueza, a questão do culto aos animais, eles prestigiam alguns animais, a questão do próprio banho ali no rio sagrado que eles têm. Então, a Índia era um país que eles queriam conhecer, fazendo parte do continente asiático, eles queriam ir ali conhecer de todo jeito. E muitos povos começaram a guerrear para explorar esse local. Então, os europeus, não é? Eles começaram a procurar uma nova rota para encontrar um novo caminho para chegar à Índia. Por quê, Paula? Porque os turcos fecharam ali a passagem. Eles não queriam deixar mais ninguém entrar naquele local. Então, eles fecharam a passagem para chegar ali na Ásia. Então, quem estava aqui na Europa
precisava passar para o continente asiático para chegar na Índia, mas eles não conseguiam porque eles tinham que brigar com os turcos e era um povo muito forte. Para isso, eles fizeram o quê? Um novo caminho. Eles precisaram criar uma nova entrada, precisaram dar a volta ao continente africano, dar a volta pelo lado leste, pelo lado oeste, precisaram ir por outros lados para poder chegar na Índia. Então, vem quem? Colombo, né? Cristóvão Colombo, que ele quis chegar até a Índia, porque ele foi pelo continente africano. Aí ele sabia que já que a Terra era redonda, então ele já sabia que tinha que navegar ali pelas águas do Oceano Atlântico. Mas tinha também outro país, né? Tinha também a Espanha, que através de Colombo, eles foram pelo lado oeste, formando então a Índia Ocidental. Eles queriam pesquisar novas formas de entrar lá. O Colombo pela Índia Ocidental. Mas os portugueses também queriam entrar lá. Então eles criaram uma nova rota. Nessa rota foram pelo lado leste. Então foi aí que surgiu o que nós chamamos de Índia Oriental. Mas Paula, como foi que isso tudo aconteceu? Por quê? Opa, deixa eu voltar aqui. Por quê? Eles queriam achar a Índia, explorar a Índia, fazendo todo esse movimento aqui no planeta, descobrindo que agora ele é redondo. Então, em 1507, eles chamam agora de Novo Mundo. Novo Mundo por quê? Descobrem agora que tem a América. Mas não pense que de início eles achavam que aquilo ali já era as Américas, não, América do Norte, Sul e Central, não. Eles achavam por longos anos que tinham chegado até a Índia. Inclusive, existe o Oceano Índico, em homenagem ao país da Índia. E por que nós chamamos de América? Você sabe por que nós chamamos de América? Porque através de Américo Vespúcio, após anos de pesquisa e de exploração das Américas, até que enfim ele descobriu que ali não era a Índia não, ali era um pedacinho de um novo continente. Então ele pensou, eu preciso batizar esse pedacinho de terra, como o seu nome era Américo Vespúcio, nada mais justo do que colocar o nome do continente de América, que nós subdividimos entre América Central, América do Sul, que é onde nós vivemos no Brasil, e América do Norte. Então, Espanha e Portugal foram as primeiras a se lançarem nesse desafio, a se lançarem nessas navegações, a descoberta de um novo mundo. Inclusive, já teve muitas minisséries, não é? Novelas na televisão sobre a história do Novo Mundo, não é verdade? É aqui, ó, a descoberta dos novos continentes. Não mais só a Ásia, ou a Europa, ou a África, mas agora a América e a Oceania, que a gente sabe que é pouco habitada devido à sua temperatura. Eu deixo para você uma pergunta para nossa avaliação. A escala cartográfica é um dos elementos básicos do mapa. O mapa é uma representação dos lugares. Toda representação mantém uma certa relação de tamanho, proporção com o objeto representado, seu tamanho real. Uma escala mostra a proporção que existe entre o mundo real e a representação do papel. Pode ser milhares ou até mesmo milhões de vezes menor que o lugar representado, por um simples olhar. Não há como sabermos a proporção que o mapa foi desenhado. Para isso, nós precisamos do quê? A representação de um mapa à escala não é algo importante.
Para se entender e ler o mapa, sua representação real, com um simples olhar, podemos saber qual a proporção do mapa desenhado? Ou um mapa pode ser milhares ou até mesmo milhões de vezes menor que o apresentado? Ou nenhuma das respostas estão corretas? Você pode marcar aí mais de uma alternativa, tá bom? Espero que você tenha entendido a nossa aula de hoje, que você tenha conseguido entender a representação do real para o papel, precisando da nossa escala, tanto a escala gráfica quanto a escala numérica. Temos também a cartográfica e precisamos saber fazer a leitura disso. Quem sabe você futuramente aí não é um arquiteto, um engenheiro, um grande matemático e vai precisar muito saber fazer esses cálculos, tá bom? Faça aí os exercícios do seu livro. Se tiver outras dúvidas, converse com o seu professor de sala. Tenha bons estudos e até a próxima aula de Geografia.